cheguei em casa essa semana e eu precisava fazer compras. I got home this week and I needed to do some shopping. E aí Kezinha mandou pro meu WhatsApp a lista de compras. My wife sent me a WhatsApp message with a list of E aí eu shopping. tava quase saindo, a Cecília foi correndo. And I was almost leaving and my daughter E ela left falou, running. pai, peraí, eu fiz a minha lista Said, também. Dad, hold on, I made my own list as well. A lista da Ceci estava escrita assim, Her little list said Oreo, Oreo, Cookie, cookies, mas Cookies ela escreveu C-O-K-I. but cookies she wrote C-O-K-I. Yes, Cookie. Cookie. E ela botou And she placed emojizinho também. a little emoji. Sabe aquele emoji mandando um beijinho de You coração? know the little emoji that sends you a kiss and a heart? Aí eu olhei aquela So lista I looked at that list. e falei, cara, eu sou o cara mais feliz do I mundo. said, man, I'm the happiest man in the world. E eu vou te explicar o porquê. And I'm going to explain to you Quando eu why. vi aquela lista, Deus me lembrou de um princípio. When I saw that list, God reminded me of a principle. Entenda isso em nome de Jesus. Just understand this in Jesus' name. Primeira coisa que veio no meu coração quando eu vi aquela lista da Ceci. First thing that I saw, and it came to my heart when I saw that Eu falei, list. uau, And I minha said, wow, filha desenhando o que precisa my daughter drawing what she needs, e eu podendo prover o que ela pede. and I'm being able to provide what she's asking. Você sabia que tem milagres que você não Did vive you know that there's miracles that you don't live porque você tem vergonha de expor os seus rabiscos because you're ashamed to let go of your para o único struggles que pode te dar tudo o que você pede to the one that shows tudo you, que você who gives deseja you everything that you e desire muito mais. and much more. Você sabe por quê? Entenda isso em nome You de know why? Jesus. Just understand this in Jesus' name. Para qualquer outra pessoa, For any other person, aquela lista seria that ridícula. list would have been ridiculous. Talvez se eu desse para o caixa, Maybe if I gave to the para alguém do cashier mercado, or someone at e eu the place, falasse, você pode pegar isso aqui para mim, por favor? and I said, can you get this for me, Ele ia please? falar, desculpa, eu não entendo And I isso. say, man, I don't know what this means. Mas para um pai, But for a father, entenda isso. understand this. Tanto esforço para entender o que ela pediu, As much as I did to understand quanto what she esforço did, para wanted, comprar o que ela pediu. as much as I went Não out tem to buy limite. what she wanted, there's no limit. Só para você entender, se só Just to existisse understand, Oreo em If there was only Tampa Oreo in Tampa ou em Kissimmee, or in Kissimmee, naquela noite eu ia lá. at that night I would go there. Porque a lista dela foi tão Because simples her list was so simple que me constrangeu. that it just moved me. Tem milagres que a gente não vive There's miracles that we don't live porque a gente não quer expor. because we don't want to expose them. Mas o princípio do evangelho é, The principle of the gospel eu is só consigo que Jesus I toque can only have what Jesus naquilo touches, que eu exponho para que ele toque. what I expose for him to touch on. Você lembra daquele homem com a mão mirrada? Remember that man with the little hand? Eu gosto muito desse exemplo. I like this example. Jesus chega para ele e fala, me mostra a tua mão. Gets to him and says, show me your hand. Talvez se pedisse para alguns de nós, Maybe if we ask for some a of mão us, que a gente mostraria seria a mão boa. the hand that we show would be just another hand. Porque a gente fica pensando o que vão We're pensar, asking what are they going to o que think? vão dizer. What are they going to say? Só que aquele cara entendeu uma coisa But the man que eu understood quero que você something. entenda essa noite. And I want you to understand Ele entendeu, tonight. Jesus está na minha He understood frente that Jesus is right e in talvez front of seja me. uma oportunidade única Maybe it's an da minha vida ser unique- transformada para sempre. Maybe it's a unique opportunity Então for quer my life saber? to change. So Aquilo you know que está what? bom, That in which is eu não good, preciso mudar. I need to change. Mas aquilo que eu não consigo, But that in which I eu cannot preciso do, expor. I need to expose. Então entenda isso. So understand this. Deus ele tem prazer God has em te dar pleasure tudo aquilo que in você to give you precisa. everything that you need, Mas você precisa comunicar isso para but you ele. need to communicate with him. Pastor, mas Deus não sabe do que eu Pastor, preciso. but God doesn't know what I need. Sim, ele sabe. Yeah, he does. Mas ele quer ouvir você. But he wants to hear you. Porque o homem deseja milagres. Because a man wants Mas miracles. Deus anseia por relacionamento. But God wants relationships. Entenda isso. Just understand Se for para this. ele, pode aplaudir mais forte. So Vamos, prepare. gente, vamos hype. Applaud louder. O homem está sempre ansiando por A milagres. man always wants a miracle. Mas Deus, ele só quer relacionamento. But God just wants O relationships. prazer dele His não pleasure está só em prover o que você is precisa, not only to provide mas what ver a tua you need, alegria quando a provisão but to see chega. your joy when the provision Olha comes. para mim, em nome de Jesus. Look at me in Jesus' name. Eu estava lembrando essa semana. I was remembering Eu this falei com week, Kezinha. and I spoke with my wife. Eu não lembro o que eu comprei para Ceci. I don't know what I bought for Ceci. Alguma besteira da Five Below. Something from Que na idade store. dela, o ato de receber Then her place in it, carrega muito mais valor do que o preço do que recebeu. Você está comigo? it carried more value in the Infelizmente spot of essa fase receiving. passa. O valor dos presentes aumentam. The value of gifts get Mas ela higher. tem 5 anos, então eu tô But curtindo. she is 5, so it's okay. Vamos junto, mano. E eu lembrei So I remember de um Natal que eu ganhei meu PlayStation. of a Christmas that I got a PlayStation. Tem alguém que passou por esse momento? Anybody go through this moment? Eu não sei se você mora na América há muito I don't know if you tempo, live in America for a long time, mas no Brasil, no meu contexto, but in Brazil, in my era context, tipo assim, mano, it was kind of like, yo, zerei a vida, filho. my life is zero. Não vou mais pro Lan House. I'm not gonna go to LAN Eu house tenho um anymore. PlayStation em casa, irmão. I have a PlayStation at Eu home. vou jogar Win I'm Eleven gonna em play casa, Win irmão. 11 at home. FIFA era horrível naquela época. FIFA was horrible FIFA era those muito days. ruim. It was horrible. E a gente se perguntava por que a So we FIFA, asked, why is que é FIFA tipo quem manda no it's jogo, like, you know, the one that tem um tells jogo on tão the ruim. game. It has such a bad a game. FIFA mudou o jogo. Yeah, FIFA changed the game. Ninguém lembra mais do Win Eleven. Nobody plays Wing Mas 11 enfim, anymore. é um papo nerd. Eu lembro que
Neutral talk. Eu botei o videogame num quarto So I put my video game in my bedroom. e eu botei um CD. I put the CD. Eu falei, uau, não tem que Said, soprar wow, mais. I don't have to just Alguém blow lembra the do- cartridge anymore. You guys remember that? Ok, eu tô falando com dinossauros aqui essa Am I noite. talking to Se dinosaurs? você é da here? época que tinha que soprar um cartucho, Remember to blow on the cartridges? você é um dinossauro, você tá entendendo o que eu You're tô a falando? dinosaur. You know what I'm talking about. E eu botei um CD So I put the CD e apareceu and it Sony. showed up Sony. E aí era um jogo do Crash It was Bandicoot. the Crash Bandicoot game. Alguém lembra disso? Anybody remember that? E aí apareceu Uau, Crash It was Bandicoot. Uau, uau, tá Crash Eu falei, Bandicoot. uau. And I said, wow. Aí aparecia Estúdio Universal. And it looked like Universal Eu falei, Studios. mano do I'm like, céu, eu venci na vida. I'm lost. E onde eu quero chegar? Where do I want to get? Na perspectiva dos meus pais, And in my parents' era perspective, o presente que você parcela no cartão. it's just a gift that you Na perspectiva buy de on a credit Deus, card. But in God's é um perspective, pedaço de plástico. it's a piece of plastic. Mas não tem a ver com o que eu It recebo. doesn't have to do with what I Tem a receive. ver com como o meu coração reage ao que eu recebo. How my heart reacts to what I receive. E é essa a diferença, And preste that's the atenção, difference. Pay attention. entre pessoas que recebem muito de Deus In people that receive a lot e from pessoas que God, estão sempre à espera de receber. people that are always waiting to receive. E a gente fala, preste atenção nisso em nome We de say, pay Jesus. attention on this. Por que parece que com ele acontece muito mais que Why does it comigo? look like with him it happens much more than with me? Talvez seja porque o coração dele é muito mais grato para receber do que Maybe você. it's because their heart is much greater to be Então Deus receiving entrega algo than pra yours. ele, So God gives E ele quer something to contar para them todo mundo. instead of giving to Isso vira um everybody. testemunho, And it's because the gera nele testimony euforia. becomes euphoric. Agora talvez para você, Now maybe for you, você já se acostumou. you're already accustomed O to it. sobrenatural se tornou banal. Supernatural is your new normal. Entenda isso, Deus não parou de te Understand this. abençoar. God didn't stop to bless you. Talvez você Stop parou de blessing. celebrar o que ele te dá. You need to celebrate more in what Faz He gives sentido you. para alguém aqui? Does it make sense to anybody? Sabe, Deus know, entende os seus rabiscos. God understands E eu your quero em nome de scribbles. Jesus te convidar, I want to invite a you in partir de Jesus' hoje, name, starting você today, sair daqui for you to e leave começar a here, rabiscar coisas com start to Deus. scribble things to Him. Projetos que você achou que não aconteceriam mais. Projects that you thought are not going to Entenda happen isso. anymore. Just Se você understand pediu this. para Deus em algum momento, If you ask God Pra in ele isso some ainda é moment, real. for Him it's real. talvez não está mais no teu coração, Maybe it's not longer mas in não your saiu heart do dele. anymore, Amém? but it's in His. Amen? Eu gosto de pensar em um novo começo exatamente nessa I perspectiva. like to think in a new beginning exactly in this Olha perspective. para mim em nome de Jesus. Look at me. Um novo começo A new beginning é como Deus abrindo um livro is like God opening a book com todas as páginas em branco. with all the white pages on it. Ele está falando, ei filho, And He's saying, hey son, senta do meu lado, sit right next to me que agora a gente vai escrever junto. because now we're going to write a tua together história. your story. Entenda isso. Just understand this. Por que tem momentos que a gente desanima? Why is there moments that we get Porque a low? gente não entende o que está sendo desenhado Because we don't understand what's e being fala para ele, quer written. saber? And we say, you know Deixa what? que essa página eu faça. Let this page I write on it. Sabe uma das coisas que eu mais ouço? You know, one of the biggest things that I hear, Pessoas falando, pastor, people saying, Pastor, eu só queria que Deus me I mostrasse just want God to show para me onde Ele está me levando. where is He bringing me. Alguém já anybody perguntou isso? ever ask Por que that? Deus não me mostra para onde Ele está levando? Why doesn't God show me where Por que eu não I'm consigo going? entender aonde isso vai dar? Why can I understand Você where sabe this por is quê? going? You know why? Eu vou te explicar. I'm going to explain to you. Porque se Deus entrega um mapa Because para a if criação, God gives a map to creation, se Deus te mostra exatamente como God fazer shows you exactly e how para to onde do ir it, até o final, and where it's going to be no in the end, primeiro momento on the first que moment Ele falar para você, that He talks to you, diminui a velocidade, He says, go a você vai little falar, slower. quer saber? You know what? Eu já sei para onde eu vou, I already know where I'm deixa going. que eu vou sozinho. Let me go alone. É por isso que dependência That's why é uma linguagem que o céu usa. is a language that you É porque use. Deus está falando, eu te mostro o final da linha, I show you the end of the line, mas o caminho sem mim não existe. but the way without a line Por doesn't quê? exist. Why? Porque eu sou o caminho. Because I am the way. Bom, gente, se isso faz sentido para você, aplauda o mais forte que você puder. Applaud a little louder. Eu gosto de pensar na redenção, I like to think about no redemption novo começo, in a new beginning, exatamente nessa perspectiva. exactly in this perspective. São como páginas em branco It's like a white pages que a gente vai desenhando ao lado de Jesus. we're drawing right next to Jesus. Entenda isso em nome de Jesus. Just Tá? understand this. Você está preocupado se vai dar certo? Are you worrying if it's going to be okay? Então lembra de uma coisa, Just remember one o thing. mesmo Deus The same God que manifestou a redenção, manifested redemption, desenhou o teu futuro. designed your future. Entenda isso em nome de Just Jesus. understand this in O Jesus' mesmo name. Deus The same que God criou cada estrela, that created each star desenhou o teu interior. designed your interior. Mano, Ele conhece mais de Man, você He knows more about you do que quem te gerou no ventre. than who carried you in the Você sabe por womb. quê? You know why? Porque o ventre que te gerou Because the womb that foi generated Ele quem you, gerou também. it was He that generated first. Deus está falando, eu sei cada pensamento God que is está no teu saying, coração. I Vamos, know gente. every Eu sei thought de that cada hits your heart. sentimento que está I no teu know every coração. feeling that is hitting your heart. Então não fica So preocupado don't worry. se o que a gente vai desenhar junto faz sentido. What we're going to draw together makes Eu sense. desenhei o universo. I drew the Você acha que é universe. difícil desenhar a tua história? Do you think it's difficult to design your story? Agora, tem horas que não faz sentido. Sometimes it doesn't make sense. Eu acho que faz parte do bom humor I de think Deus. it's part of the good humor of God.
A gente olha e fala, Deus, eu não estou We entendendo. look and say, God, I'm not understanding. Aí depois de um ano, And then after a year, fala, uau. say, wow. Então enquanto ele estiver fazendo, So while he's doing it, não tenta entender como vai ser. don't try to understand how it's going to be. Confia, já aconteceu. Just believe and trust. It's already happened. Cara, é o mesmo designer. Man, it's the same designer. Se tem alguém aqui que entende um pouco de design, Anybody understand a little bit of eu fui design na here? IKEA essa I semana went to IKEA this weekend, e a IKEA ela tem uma mágica. and IKEA has a magic Tudo parece muito barato that everything looks so cheap. e você vai colocando no teu carrinho. Start adding it onto a shopping cart. Aí o Miguel tava lá comigo. Quando chega Michael no was with final, me. And when you get to você the deixa end, um rim they, e todos os seus bens. and you leave everything behind, even a Rim, como é kidney. que fala rim? A kidney. Ok. E aí você vai, mano, And you say, man, just $2. just $2. It's very cheaper. It's very cheap. No problem. Não tem problema. Ok. E daqui a pouco o cara fala, mano, Then a man says, yo, $180. $180. Eu falei, what? And I said, what? Aí eu falei assim, não. A não. menina se assustou. A girl got, a little Aí eu worried. pensei, é meu I jeito said, brasileiro de It's my ser. Brazilian way of being. Mas I'm enfim, sorry. vamos voltar aqui. But okay, let's go back to Não this. se distraia. Don't distract. Mesmo que algumas coisas não façam sentido hoje, Even if something doesn't make sense entenda today, isso, Deus ainda está no understand this. controle. God is still in control. Jesus ainda é a resposta. Jesus is still the answer. Eu vivi algo essa semana que me marcou para sempre. There's something this week that Cara, marked em me nome de forever. Jesus, Father, in Jesus' Se name. você não ouvir com atenção o que eu vou te falar, Well, if you don't hear what I'm going você to não say pode with reclamar attention, com Deus you can't que algumas go coisas não estão acontecendo. crying out to God Amém? that some things are not Você happening. concorda Amen? com isso? Você pode dizer amém? understand this? Eu concordo, pastor. Então preste atenção. So pay attention. Essa semana, This week, domingo, on Sunday, eu tava conversando com Deus, eu falei, I was talking to God and I said, pai, eu precisava de $500 Father, I just needed 500 para fazer um bucks estúdio no meu quarto. to do a studio Presta in my atenção room. Just pay Porque Deus me attention. deu uma visão. Because God gave me a vision. Eu quero começar a gravar I'm mensagens going to start to record my messages. que vão fazer parte de um programa They're going to be a part of a para program impulsionar pessoas. to move people. Vai ser gratuito. It's going to be free. E assim como Deus mudou a minha história, Just like God eu changed tenho my story, convicção, I have full pessoas em conviction. lugares do mundo que eu nem People imagino in places in the vão world ser that I don't even transformados imagine também. are going to be transformed E aí by eu estava conversando it. com So I was Deus. talking with Eu God. falei, Deus, eu só precisava de $500. God, I only needed Eu não $500. comentei pra ninguém. I didn't talk to Eu anybody. não falei com I Kezinha. didn't talk to my Eu wife. não botei no I Instagram. didn't put it on Instagram. Aí acaba o culto, And service o is done. último serviço da noite. And the last A gente service estava in the end, batizando pessoas ali. we're baptizing people over E aí there. veio um cara que eu This nunca guy tinha comes visto. up and I've never Talvez ele seen está him. aqui, eu não Maybe lembro, foi he's muito here. rápido, I don't remember, eu não it was too reconheceria. quick. I wouldn't recognize Ele him. falou, pastor, eu só preciso de 2 minutos. He said, Pastor, I just need 2 minutes. Eu falei, mano, tá no meio do Man, batismo, eu it's vou the middle of batizar algumas baptism. pessoas ali. We're gonna Ele baptize falou, some people here. é bem rápido, 2 minutos. It's really quick, just 2 minutes. Eu falei, tá bom. I Ele said, me all right. abraçou So he hugged me. e ele falou, And sabe, said, eu ouvi 2 mensagens no You know, YouTube I heard 2 messages on YouTube, e Deus soprou algo no meu coração. and God said something in my Eu não sei heart. se faz sentido pra você, I don't know if it makes sense to you, mas eu queria te dar essa oferta. but I want to give you this Eu offering. peguei, So I got coloquei no it, bolso. put it in my Eu pocket. confesso que eu achei estranho porque era I meio confess, plástico. I thought it was weird because it was kind of Falei, plasticky. será que o cara me deu um ticket? Said, "Does this Mandou, guy give me a sei lá, ticket? chuck and cheese? I don't know, chicken Mas não, não. cheese? I don't know. E aí quando eu chego em casa, cara, when I diante get de home, Deus, eu não tinha expectativa no que eu I tava had no meu bolso. no expectation what I Eu had in falei, my tem pocket. oferta que o cara me deu. There's an offering that this E aí guy quando gave eu me. abro, And when I você tá open comigo? it, are you with me? Tem um cheque. There's a check E o valor você já deve imaginar. and a value you can already imagine. $500. $500. $500. $500. Entende isso, cara, em nome de Jesus. Understand this, man. Eu In coloquei Jesus' isso name. nos stories do meu I put Instagram. this in the stories Porque of se my tiver algum Instagram after. incrédulo que vai falar, não sei. Someone that says, I don't Então, know. tá lá. But it's already there in my stories. Agora, You isso can não é check a it. pior parte. I mean, this is not the worst part. O cheque, ele The foi check- emitido por uma It instituição. was done by an institution. E aí, sabe o nome da instituição? You know what the name of the institution is? New Beginnings. New Beginnings. Traduz pra galera que não sabe. Novo começo. O cara me dá um cheque The guy gives me a escrito check Novos Começos That says New e Beginnings $500. and $500. Cara, na hora Deus soprou algo no meu coração. Right there and then God threw something in my heart. Ele disse, sabe, He filho, said, you know, son, eu acredito no que você I carrega believe in what you carry e eu invisto nisso. and I invest in that. Entende isso, em nome de Jesus, cara. Understand this, in Jesus' name, Eu man. não fiz uma oração, I didn't do a prayer. eu não fiz um clamor, I didn't do a cry out. eu conversei com meu pai. I just spoke with my father. Eu rabisquei algumas I coisas. scribbled a couple of Mas Deus things. entende meu rabisco. But God understands my Cara, scribbles. pra mim aquilo foi Man, muito poderoso. For me, that É was como very se o meu pai powerful. falasse, It was like my father said, filho, eu tô vendo o que son, você tá sonhando I can see what you're dreaming about e eu acredito nisso. and I believe in Eu vou that. investir nisso. I will invest in that. Olha pra mim, em nome de Jesus. Look at me in Jesus' name. Todo propósito que você carrega Every purpose that you carry vai carregar a provisão que will você carry precisa. provision that you need. Se algum propósito que você tem If one purpose that you não tem a have provisão que você doesn't have the precisa, provision that you need, talvez o propósito seja seu, maybe the purpose não is dele. yours.
Entenda isso em nome de Jesus. Understand this in Porque não Jesus' tem name. sentido Deus te dar Because algo, there's no sense of te God giving you prometer something, algo promise e you não something, prover. and not provide. Ele não é Deus de confusão. He's not God of confusion. Existem etapas There is em que a some provisão phases pode demorar para The chegar. provision might take a Isso while chama to processo. get. That's called É o process. tempo forjando o It's a caráter. time forging character. Entenda isso. Porque se Understand tudo this. que eu pedi Because if e tudo que eu everything I sonhei, ask and everything desde I a minha dream, conversão, since eu my recebesse na conversion, primeira semana, and I received in the seria first como week, a Cecília ganhando uma it's Ferrari. like my daughter getting Ia a ser Ferrari. lindo, It would be beautiful, Mas em um dia, but in one day, ela ia matar todo mundo que estivesse pela frente. she would kill everybody in front of Entenda her. isso, tem propósito que Understand Deus this. não cumpre enquanto a There's gente é purposes menino. that God doesn't accomplish Porque é while we're perigoso children because liberar it's dangerous. unção Deliberate em anointing quem não recebeu caráter. and those who didn't receive character. Aí eu pego aquele cheque, So I get that check, $500, $500, New Beginnings. new beginnings. Eu falei, uau. I'm saying, wow. Entenda isso, guarda isso Just pra você em understand nome de this. Jesus, cara. Eu vou compartilhar um Keep princípio. this safe with you. I'm going to share with you the principle Eu of falei, eu this. vou emoldurar esse cheque. I said, I'm going to make this, I'm going to frame it. Eu fui no IKEA I went to IKEA, e eu comprei uma moldura. and so I bought a little frame. Eu falei, eu vou emoldurar esse I'm cheque. going to put it on a Porque frame. toda vez que uma mentira ao meu Because redor every time a lie around me tentar esvaziar de mim a try to convicção do empty meu out from propósito, inside of me the eu conviction vou olhar of para the aquele purpose, cheque I'm going to look at that e eu vou check, lembrar, and I'm going to o Deus que remember investiu nesse that propósito God no passado that invested in it continua investindo hoje. past continues to Entende isso, invest cara, em today. nome de Understand Jesus. this in Jesus' name. Você sabe por que que a gente precisa emoldurar algumas memórias? Do you know why we need to frame Se some você for nas memories? minhas coisas, sabe o que você vai encontrar? If you go to my stories, you know what you're Você going to vai find? encontrar uma embalagem de antibiótico You're going to find a package of que ficava antibiotics espetado na minha jugular that was in my jugular durante 45 for dias. 45 days. E aí eu falei com a enfermeira, você pode me dar um para eu And I guardar? said to the nurse, can you give me one so I can keep? Para que você quer isso? Why do you want this? Eu falei, para nunca esquecer de onde Deus me tirou. So I can never forget where God took Porque me quando from. um gigante se levantar, Because when a giant rises, entenda isso, cara. Just understand Um this, coração man. que não se abateu num leito de hospital heart that didn't get beaten down in the não middle vai of a ser hospital, it's desafiado por um problema not financeiro. going to be challenged by a financial Um problem. coração que não se abateu num leito de Heart hospital that wasn't beaten down in the não middle vai of a se abater hospital, por uma perseguição it's também. not going to be beaten down by a As persecution. marcas durante o processo The marks through the vão fazendo com process que os gigantes are going to make the cada vez giants pareçam menor. look smaller every Eles têm time. o mesmo tamanho. They have the same Foi você que size. cresceu. And you grew. Os gigantes continuam do mesmo tamanho, Giants continue the same mas agora eu size, estou maior. but now I'm greater. Então, memoriais de So gratidão the same me look of mantém gratitude firmes durante o it takes processo. me firm through the process. Os americanos gostam de chamar isso de milestones. Americans call it as a milestone. São como marcos históricos. It's like a milestone. Entende isso, cara, em nome de Jesus. Understand this in Jesus' name. Tem marcos históricos There's milestones que Deus estabeleceu em você, God established inside of mas you, que talvez estão guardados. but maybe they are kept E safe. eu quero, em nome de Jesus, te convidar a retirá-los de I lá. want to invite you in Jesus' name to remove them Você out lembra from onde você there. estava 5 anos Do you remember where atrás? you were 5 years ago? Você lembra de um livramento de morte que Do you Deus te deu? remember of a freedom from death that God gave you? Ei, lembra da história dos teus pais e olha o Remember que você está vivendo From your hoje. parents' stories and look at what you're living. Eu já ouvi histórias do meu I pai, already heard stories from my quando ele father era menino, when he was a boy foi despejado algumas vezes de casa. and he was removed from home a couple of times. Eu já ouvi histórias do meu pai, I heard stories from my que quando ele era father mais novo, that when he was younger, precisou passar humilhação por he períodos, needed to go through some em que meu avô humiliations. estava bebendo demais My father was e getting perdendo so tudo que drunk. tinha. My grandfather was getting so drunk and losing everything that he had. Então, para mim não faz tanto sentido, And so for me, it doesn't make any mas para o sense. meu pai é um marco But histórico. for my father, it's a Entende isso? milestone. É por Understand isso que this. todo conselho de um pai, That's why every por mais cercado de zelo que counseling seja, of a father, although it's repetitive, é no máximo, it's uma a maximum, direção. a direction. mas ele não vai te poupar But he's not de going to tudo que keep você you away precisa viver. from all that you need to Você sabe live. por quê? You know why? Porque o que você se tornou hoje Because what you became today é fruto de tudo aquilo que você viveu. is fruit of everything that you Há have anos lived atrás. years ago. Entenda isso em nome de Jesus. Understand this in Jesus' Existem name. marcos históricos There are milestones que você precisa trazer à tua that you memória. need to bring up to your A memory. palavra fala sobre isso. The word talks Preciso about trazer à minha this. memória God aquilo brings que to me my dá memory esperança. and what gives me hope. Cara, 2 anos atrás eu estava no leito de hospital. 2 years ago, I was in a hospital. Há 6 anos atrás, Cecília estava sendo gerada 6 years ago, my daughter was e Kezinha being teve um problema generated. emocional absurdo. And my wife had an emotional problem, Bipolaridade gestacional. bipolar. Parecia que while meu mundo estava gestation. desmoronando. It looked like the world was falling Novo, apart. cheio de sonhos, New, full of dreams, primeiro filho first son, e a minha esposa enfrentando bipolaridade and my gestacional. wife going through Eu não gestational imaginava que os bipolar. 3 últimos meses da gestação I thought that the last ia 3 ter months mais of the visita ao gestation psiquiatra do que a have ginecologista. more psychiatrist meetings than the hospital. Mas sabe o que é louco? But you know what's Entenda crazy? isso. Just understand this.
não faz parte mais do meu cotidiano. It's no longer a part of my daily Mas life. não deixa de fazer parte da minha história. But it's not a part of my story Por isso anymore. que eu sou um militante, cara, That's why I'm a a favor das militant cicatrizes. in favor of the scars. Eu acredito no poder das I cicatrizes. believe in the power of the scars Porque elas sempre vão te lembrar because they will always daquilo que remind Deus te you poupou. of what God put you away from. Aquele cheque vai estar emoldurado. That check is going to be in a Eu quero frame, te fazer um convite, cara. and I'm going to do an invitation to you. Traga a tua memória e emoldure algumas lembranças também. Bring to your memory and put it on a frame Talvez as uma well. foto do teu pior momento no Brasil. Maybe a picture of your worst time in Talvez Brazil. uma foto do momento que você imaginou que não. Maybe a picture of a moment that passaria you dele. thought that you would not E olha onde go é que você through está, it. mano. And look where Você you está are, em bro. Orlando, You're in Orlando. dizendo: o Deus que me trouxe até Saying, aqui "The God that brought me vai me here levar até os próximos is gonna anos também. bring me and Quer vir carry me comigo, through the Hype? other Você years pode as aplaudir em well. nome de Jesus. Applaud in Jesus' O name. Deus que te trouxe até God that aqui brought you through vai here te levar até o teu futuro gonna bring também. you to your future Você sabe as well. por quê? You know why? Não faz sentido hoje, It doesn't make sense mas today. Deus entende os seus But God rabiscos. understands your scribbles. Deus entende os seus rabiscos. God understands your scribbles.